Ter fraquezas e pontos fortes é algo comum em qualquer pessoa ou personagem. Isso é algo que faz parte de quem a pessoa é, e é isso que os torna únicos e fazem eles serem tão especiais. E sempre que eu leio One Piece, eu percebo como ele aproveita muito bem toda essa ideia, de sempre ter algo faltando em um personagem, de sempre ele ter um ponto fraco que é especialmente cobrido pelos seus companheiros. Então bom, neste vídeo eu gostaria de analisar com vocês a fraqueza de cada chapéu de palha e como isso torna eles únicos, mas ainda mais do que isso, os torna uma verdadeira equipe. Então vamos ver essas fraquezas dos chapéus de palha. Começando então com o Zoro, temos vários pontos para analisar. O primeiro é que ele é um espadachim, o que quer dizer que ele luta com espadas, e querendo ou não, uma espada possui limitações. No arco da Baroque Works, o Zoro teve uma das suas maiores lutas até então contra o comandante número 1 da organização, o Mr. One, também conhecido como Das Bones. O Das Bones possuía a fruta do aço, o que permitia ele criar lâminas por todo o seu corpo, o que só isso já faria ele ser o oponente ideal do Zoro. Mas, além disso, isso também tornava todo o seu corpo de aço, um material extremamente duro e resistente que não poderia ser cortado tão facilmente. Esse foi um desafio para o Zoro que no começo não conseguia cortar, mas finalmente superando esse obstáculo, ele ganha a força e a capacidade para cortar o aço e assim ele vence a batalha. Algo interessante é que após perder, o Das Bones pergunta para o Zoro o que viria depois do aço, se ele conseguiria cortar o diamante. O diamante é o material mais duro encontrado na Terra. Na escala de Ohm, que é a escala dos materiais mais duros da Terra, o diamante é o que está mais alto. Então, com certeza, não será fácil cortar diamante. Essa, sem dúvidas, ainda é uma limitação do Zoro que ele precisa superar para se tornar o maior espadachim do mundo, já que nem o próprio Mihawk, que atualmente possui esse título, foi capaz de cortar diamante. Mas saindo um pouco de suas limitações físicas, outro ponto fraco do Zoro muito marcante é que ele nunca acerta o local. Ele tem um senso de direção horrível. Mesmo que seja apenas andar em linha reta, o Zoro ainda consegue errar a direção. Isso, por mais que seja engraçado, faz ele sempre ter que estar acompanhado para não errar o local. E olha que muitas vezes, mesmo estando junto com o pessoal, ele ainda se perde. Já agora a Nami não é forte fisicamente, essa é uma de suas fraquezas óbvias, tanto que ela compensa isso com seus conhecimentos meteorológicos e o seu clima tat. Mas, além disso, uma das características mais marcantes da personagem é a sua ganância por dinheiro. Sempre que tem a oportunidade de ganhar dinheiro, a Nami não se importa com perigo e imediatamente quer ir atrás. Ela é gananciosa e fará qualquer coisa por dinheiro e tesouros, aceitando qualquer desafio que aparecer. O seu amor pelo dinheiro vem desde a sua infância, onde ela viveu uma vida pobre e muitas vezes ficava chateada por não ter o suficiente. Ela ficou ainda mais obcecada quando a situação precária da sua família levou à morte da sua mãe, criando ainda mais um sentimento na sua cabeça que dinheiro é extremamente importante. Além disso, ela cresceu tendo que roubar para juntar dinheiro para salvar a sua vila. Tudo isso fez ela criar essa dependência de riquezas. Isso está enraizado tão forte na sua personalidade que ela não se importa com perigo quando se trata de dinheiro. E isso acaba fazendo ela entrar em várias situações muito perigosas às vezes. Enquanto a Nami é extremamente inteligente e gananciosa, o Chopper é completamente inocente. O Chopper é tão inocente que ele acredita em tudo que alguém fala pra ele, mesmo que seja algo extremamente absurdo. O Chopper foi criado isolado de todo mundo, já que ele era uma rena humana e as pessoas o consideravam um monstro. Por isso, ele não conseguiu descobrir coisas novas além daquela ilha que ele nasceu. Ele apenas sabia o básico do mundo e as coisas que as pessoas contavam para ele.
e como ele não sabia se as coisas que ouviam era verdade ou não, já que ele nunca viveu isso, ele passou a aceitar tudo como verdade. Essa inocência e a sua mania de acreditar em tudo se fortaleceu ainda mais quando ele finalmente saiu daquela ilha em uma aventura e viu que o mundo é bem mais complexo e imprevisível do que ele pensava, que haviam coisas ali que ele nunca imaginaria que existia. Isso só fez ele passar a acreditar ainda mais que tudo é possível. Essa inocência do Chopper o faz muitas vezes ser fácil influenciável e às vezes até enganado, como vimos por exemplo quando os falsos chapéus de palha o enganaram e o recrutaram para a tripulação por um tempo. Mas sinceramente eu não culpo o Chopper, eles eram muito parecidos com os chapéus de palha originais. Dá só uma olhada nesses Luffys, nem dá pra saber qual é o verdadeiro. Mas o Chopper ser inocente e acreditar em tudo é a graça do personagem, ainda mais quando seu companheiro é o maior mentiroso dos 7 mares, o Usopp. Bom, as fraquezas do Usopp estão bem claras, assim como seus pontos fortes também. O Usopp é completamente fraco fisicamente e não é nada bom em lutas corpo a corpo. É por isso que ele é um atirador e sempre prefere lutar de longas distâncias, já que a sua mira é praticamente perfeita. O Usopp sempre foi uma pessoa gentil, mas ele teve uma infância bem cruel. O seu pai o abandonou quando ele ainda era criança para entrar em um bando pirata. Além disso, sua mãe acabou ficando muito fraca e doente. Então, nessa situação, para ver a sua mãe feliz, ele passou a sempre gritar mentindo que piratas haviam chegado na ilha, na esperança de que ela se alegrasse com a esperança de seu marido voltar e pudesse sobreviver. Mas isso não aconteceu, e após isso, o Usopp continuou gritando e mentindo que piratas estavam chegando, mas desta vez não pela sua mãe, mas sim pela sua própria esperança. Isso criou no Usopp uma necessidade de sempre mentir e ele passou a ser o maior mentiroso da ilha, dizendo ser um formidável combatente, quando na verdade ele era apenas um covarde. A covardia e as mentiras do Usopp o tornam um personagem engraçado, mas que sempre está tentando fugir ou inventar mentiras para não se colocar em perigo, como a doença que ele mesmo inventou chamada "Eu morro se pisar naquela ilha", uma doença com certeza totalmente fatal. Já agora o Sanji é um grande cavalheiro, tanto que ele nunca ousaria pôr as mãos em uma mulher. E essa é justamente a sua fraqueza. Sempre que está perto de uma garota bonita, o Sanji perde completamente as suas forças. Além disso, ele é muito fácil enganado por elas, já que ele faz qualquer coisa que uma garota peça para ele. Mas o Sanji nem sempre foi um cavalheiro. Quando era criança, ele via as mulheres como qualquer outra pessoa, tanto que ele falou pro Zeff que se uma mulher não trabalhasse direito, era só dar uma bicuda nela. Totalmente diferente do Sanji que conhecemos, mas foi justamente aí que o Zeff ensinou que um cavalheiro nunca machuca uma dama. E como o Sanji o admirava muito e o considerava até mesmo o seu verdadeiro pai, ele levou esse ensinamento consigo. E hoje ele é incapaz de ferir uma mulher. Já a sua personalidade pervertida, isso provavelmente foi herdado da sua família, já que todos os seus irmãos também ficam apaixonados quando veem uma garota bonita. Essa atitude do Sanji torna ele completamente inútil em uma luta contra uma mulher. Além disso, ele é muito fácil influenciável por uma garota e faz tudo o que ela quer. Muitas vezes até mesmo perdendo seus sentidos, como na Ilha dos Homens Peixes, que ele teve um sangramento nasal tão grande depois de ver as sereias que precisou de uma transfusão de sangue. O Brook também é outro pervertido do bando. Ele sempre está pedindo para ver a calcinha de qualquer garota que encontra. E apesar de ser algo que possa atrapalhar ou irritar os seus companheiros, o seu principal ponto fraco, na verdade, é a sua falta de bom senso. O Brook é meio louco e brinca em situações sérias, sempre fazendo piadas com seu corpo quando não é o momento para isso.
Ele também muitas vezes age por impulso e faz coisas sem pensar, como pular na água para salvar o Luffy que está se afogando, sendo que ele também é um usuário de Akuma no Mi e não consegue nadar. O Brook já sofreu muito na sua vida. Ele perdeu todos os seus companheiros, além disso ficou vagando muito tempo sozinho em busca da sua sombra roubada, sem nunca poder sair no sol. Toda essa solidão e tristeza fez ele ter que criar uma personalidade mais feliz e otimista para que conseguisse suportar tudo aquilo. E assim, ele se tornou uma pessoa brincalhona e que age por impulso, o que muitas vezes pode ser um problema e uma das suas principais fraquezas, mas que no fundo é uma característica fundamental do personagem. E agora Robin possui algumas fraquezas que podemos analisar. A primeira delas é a fraqueza da sua Akuma no Mi. Sempre que a Robin faz brotar partes do seu corpo em outra pessoa ou em algum objeto, essas partes funcionam como se fosse uma extensão do seu próprio corpo. Assim, se ela receber algum dano em qualquer um dos seus membros clonados, esse dano também será passado para o seu corpo original. Mas, além disso, uma característica extremamente problemática da Robin é sempre ver o lado ruim das coisas. A Robin é extremamente pessimista e sempre pensa no pior cenário possível. E essa característica veio desde a sua infância. Ela desde criança foi vista como uma criminosa pelo governo mundial e tinha uma recompensa pela sua cabeça. Esse medo constante e a insegurança de poder ser traída e entregue para o governo a qualquer momento a fez desconfiar de qualquer pessoa e também sempre pensar no pior cenário possível para estar pronta se isso realmente acontecer. Foi essa mentalidade que a fez ter conseguido sobreviver até a sua fase adulta, e é por isso que ela carrega isso até hoje, muitas vezes preocupando seus companheiros com as possibilidades mais cruéis possíveis. Já agora temos o Franky, o ciborgue da tripulação. O Franky modificou todo o seu corpo com peças mecânicas e se tornou um humano ciborgue, implementando várias tecnologias do Vegapunk em seu corpo. Uma das maiores fraquezas do Franky que eu consigo ver é justamente as suas peças mecânicas. Como não é algo natural, não tem vida própria, as peças precisam a todo momento serem trocadas ou reparadas. Elas também, assim como qualquer coisa mecânica, podem ter problemas e falhar em um momento importante. Mas além disso, com certeza, o maior ponto fraco do Franky é o seu estoque de refrigerante. Para tudo que o Franky vai fazer, ele precisa de refrigerante. Não importa o quão simples seja a ação, vai necessitar de refrigerante. Essa é a substância que move todo o seu corpo, inclusive antes do time skip, até mesmo para o seu topete ficar levantado, ele consumia refrigerante. E por ter um estoque limitado, que várias vezes acaba no meio de uma batalha, isso é um grande ponto fraco, que quem sabe não pode ser consertado com ele conhecendo o Vegapunk e implementando a energia usada no século perdido, que seria bem legal. Agora, em termos de personalidade, o Franky também é pervertido e gosta muito de se mostrar, além de se emocionar facilmente, mas ele não leva isso ao extremo como os outros personagens do bando, então isso não pode ser considerado como uma de suas fraquezas. E finalmente temos o capitão do bando do Chapéu de Palha, o Monkey D. Luffy. Apesar de ser o mais forte do bando, o Luffy é um dos que mais possui fraquezas, começando então pelo ponto fraco de sua Akuma no Mi. Ela basicamente o torna um homem borracha. É claro que agora sabemos que ela tem bem mais poderes que isso, mas essa é a sua base, transformar todo o seu corpo em borracha. Com um corpo assim, o Luffy fica imune a qualquer tipo de golpes comuns, como socos e chutes sem haki. Porém, ele é completamente vulnerável a cortes. Qualquer lâmina ou objeto afiado vai conseguir o ferir, e essa é uma de suas maiores fraquezas físicas.
Já agora, em termos de personalidade, o Luffy é totalmente imprudente e nem um pouco esperto. Ele sempre age pela emoção e não pela razão, muitas vezes entrando em batalhas desnecessárias ou em perigos que poderiam ter sido evitados. Além disso, ele nunca presta atenção em explicações e quase nunca tem um plano. Todo esse seu jeito imprudente e sem pensar muito nas consequências faz todo o bando dos Chapéus de Palha passar pelas maiores aventuras de todas. E claro que por mais que analisando friamente esse seja um de seus pontos fracos, One Piece não seria o que é hoje se o Luffy fosse diferente. É isso que torna o personagem especial. E agora, como final, eu gostaria de fazer uma reflexão sobre as suas fraquezas e por que isso os torna únicos. É sempre bom ter em mente que superar a sua própria fraqueza é um objetivo admirável, mas também que as fraquezas de um personagem, especialmente aquelas relacionadas à sua própria natureza, fazem parte de quem ele é. Então, o objetivo não é superar a fraqueza, mas sim se unir para apoiar uns aos outros, para assim compensar seus pontos fracos individuais. E é isso que o One Piece nos entrega, uma história onde o protagonista não é perfeito, assim como nenhum de seus companheiros, mas mesmo todos possuindo fraquezas, ainda assim todos trabalham juntos para compensar, e é isso que os torna uma verdadeira equipe. O Usopp é um atirador extremamente bom, mas esqueça as lutas de curta distância. Essa é a especialidade do Zoro e do Sanji. Já o Zoro e o Sanji não podem acertar nada com qualquer grau de precisão que esteja fora da sua área, muito longe deles. O Brook é fisicamente fraco e não pode socar os inimigos tão forte quanto o Luffy pode, mas são poucos que conseguem superar a sua velocidade e agilidade. O Chopper muitas vezes acredita em mentiras e é muito fácil influenciável, e são os seus companheiros que o ajudam e falam que aquilo não é verdade. Então é admirável quando um personagem tenta superar as suas fraquezas, como quando o Sop age bravamente e afasta o seu medo, ou quando a Nami desiste de seu ouro e riquezas por uma causa melhor. Eles vão precisar fazer esse tipo de coisa uma hora ou outra, mas são as suas fraquezas que os tornam interessantes e mantêm a dinâmica entre os membros do bando. São as suas fraquezas que os unem e os tornam uma verdadeira equipe. E bom galera, de todos os Chapéus de Palha, o único que eu não achei um ponto fraco foi o Jinbe. Não pode ser possível o Jinbe ser praticamente perfeito assim. Então se você tem alguma ideia ou sabe qual a sua fraqueza, deixa aqui nos comentários. E bom, eu espero muito que você tenha gostado e se divertido com o vídeo. E se você gostou, também deixa um like. Então muito obrigado por você ter assistido e até a próxima.